há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. João 5,16. Qual pecado é esse? Nunca entendi essa parábola. Versículo diz assim: se alguém vir pecar, vir é do verbo ver, tá? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Ok. Você viu uma pessoa pecando, mas é um pecado chamado pecado venial. O que é um pecado venial? É um pecado que pode ter desculpa. Então, existem pecados que são veniais. Você comete um pecado e esse pecado é possível de ser desculpado. Então, se você enxergar alguém pecando e esse pecado não for para a morte, ou seja, é um pecado venial, você orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, então existe pecado mortal. Tem pecado venial e tem pecado mortal. Quais são os pecados mortais? Segundo a teologia clássica cristã, são 7 os pecados mortais. Eu não sei se eu vou lembrar todos, mas é orgulho, ira, inveja, avareza, gula, luxúria, preguiça. Eu acho que são esses. Estou tentando lembrar, mas seriam esses os chamados pecados capitais ou pecados mortais. Na conceituação da teologia clássica cristã, quem comete esse pecado vai para o inferno, ou seja, vai para a morte. Quem comete o pecado venial, que são os que não estão relacionados nessa lista, vai para purgatório. Aí no purgatório, Deus ora e salva do purgatório as pessoas. Então, se alguém enxergar pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, pecado venial, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Beleza, vai para o purgatório e pode ser que se salve. Gente, não estou falando de espiritismo, estou falando do conceito clássico cristão. Há pecado para a morte, cometeu um pecado grave, e por este não digo que ore. Ou seja, o cara já está condenado pelo pecado. Então, essa é a visão apresentada na narrativa de João. Qual é? A epístola 1, capítulo 5. Mas o pensamento de Pedro não é esse. O pensamento de Pedro é que o amor cobre a multidão dos pecados. Nós, na verdade, não somos regidos pelo texto bíblico. Nós não somos regidos por ele. Nós nos utilizamos no texto bíblico para tirar as lições morais e não as lições doutrinárias. Nós não orientamos a doutrina espírita por aquilo que o texto bíblico fala. Senão eu teria que me recorrer aos textos de Paulo de Tarso que dizem assim: se a mulher tem dúvida, que ela não pergunte na igreja, que ela pergunte a seu marido em casa. Porque não é correto a mulher perguntar na igreja da dúvida que ela tem. Porque o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Então, assim, eu ia ter que justificar que Paulo está certo quando diz que a mulher tem que ficar calada dentro dos templos religiosos para perguntar em casa para o seu marido. Não dá para a gente pegar tudo que é palavra do texto bíblico e dizer isso tem que se encaixar no texto que a doutrina espírita tem. Nós não somos obrigados. Ninguém é obrigado a pegar um texto bíblico e dizer isso aqui vai ter que dar certo. Vamos martelar esse texto até de encaixar num princípio doutrinário. Não. Nós não temos essa obrigação. O texto religioso para nós, da Bíblia, é igual ao texto de outras doutrinas. Eu tenho conhecimentos incríveis da mitologia judaica, eu tenho conhecimentos incríveis da mitologia suméria, na mitologia de outros povos, nos textos que a gente consegue pegar, da mitologia grega. Nossa, coisa belíssima tem ali. Nos textos hindus, no pensamento do Buda, no Bhagavad Gita, nos Upanishads dos Vedas, tem coisas incríveis nesses lugares. Mas a gente não tem que se agarrar, senão isso aqui está escrito, tu vai ter que encaixar. Eu não sou obrigado.
Nós não temos essa obrigação. Sob pena de repente, a gente começar a ter que dar justificativa para muitas coisas. Até comentei ainda há pouco várias passagens que existem no Velho Testamento e que a gente não entra na literalidade dele. A gente não procura se preocupar especificamente com os aspectos literais que o texto bíblico possui. Nós estamos atrás das verdades espirituais. E, para ser mais exato, nós não somos paulinos, nós não somos pedrinos, nós não somos joaninos, nós somos cristãos. O que nos interessa é o ensinamento moral de Jesus, porque esse sim é o modelo e guia da humanidade.